O Instituto Cidade tem a satisfação de receber Andréia da Corégio, que se sente uma bailarina na vida e faz poesia. Bem-vinda, Andréia. Começo com uma dúvida que eu tenho e que creio que faz a ilusão de muita gente. A poesia é um carinho na vida ou a poesia dói? Boa noite, Léo. As duas coisas. E nisso está toda a beleza da poesia. Ela é não só um carinho, como um aconchego, um afago, um abrigo, muitas vezes, quando você está em momentos difíceis, dolorosos da vida, e muitas vezes ela vem como uma mensagem que parece até do além, divina, porque ela toca tão profundamente, tão acertadamente nas emoções que você e nas palavras que você precisa ouvir, que a gente fica até arrebatado. Muitas vezes ela é um soco, uma verdadeira porrada da vida, das palavras, do texto, e que também é necessária. Então, eu acredito que ela cumpra todas essas funções. E ela não tem que ser uma coisa ou outra, ela tem que ser todas essas coisas. E ela também pode ser engraçada, divertida, melosa, emocionada, exagerada, ah, e é exatamente essa gama de possibilidades, essa liberdade de possibilidades que me encanta tanto em escrever poesia, porque ela se espalha como a vida, ela se, ela se modifica, ela cresce a cada vez que você vai ler ou escrever um poema. Escreveste o livro que estás lançando, O Violão da Matilha. Tu conseguiste capturar todo este sublime para pôr em palavra? E o violão são as palavras, a matilha são os poetas. Onde tu entras como a pessoa que consegue capturar este sublime do humano e transformar em verbo? Então, O Violão da Matilha é o meu segundo livro. E não, eu não consigo nunca capturar esse sublime. Acho que nenhum poeta se sente com essa capacidade. E é exatamente essa busca constante que faz com que a gente escreva o primeiro, o segundo, o terceiro, porque você está sempre tentando. Você percebe que a poesia sempre pede, na verdade, até exige mais do que você conseguiu dar a ela até o momento em que você termina um livro. Porque, claro, você tem que pôr um ponto final. Nenhum livro você chega uma. Depois do violão, eu sempre tenho algumas semanas depois que eu termino um livro que eu me sinto vazia, parece que eu coloquei tudo ali. Mas agora eu já consegui escrever mais alguns poemas, porque é isso, é uma necessidade. Eu há uma imagem de um cavalo com os freios e uma cenoura na frente, né, que faz com que ele caminhe. A poesia é um pouco a cenoura, ela faz com que tu siga sempre. Eu tenho uma descrição que eu fiz de mim, né, um comentário que eu fiz a meu respeito no Instagram, que eu digo que ela é como um copo d'água
flutuando à sua frente enquanto você atravessa um deserto. Não é uma miragem, porque ela é real, a poesia existe, né? Não só nos poemas escritos, ela existe na dança, nas artes plásticas, nas esculturas, na própria natureza, nos seres humanos. A poesia é uma coisa muito maior do que um poema, mas ela então é uma coisa real e ela faz com que você se movimente, que você busque por ela, que você tente constantemente estar tentando traduzir essa sublimidade que você mencionou. Não só a sublimidade, na verdade, não é? A gente tenta traduzir as várias nuances da vida humana, os vários aspectos, a torpeza, a alegria, a bondade, a maldade, a crueldade, a vileza. Existem poemas a respeito de tudo isso. A humanidade, né? Porque a Exato. humanidade não pode receber uma retirada de si, das suas condições. Muita gente fala do humano, pedindo-lhe mais humanidade, como se o humano não fosse composto também por suas vilanias, por suas maldades, né? Me parece que vale sempre a frase: nada que é humano é estranho, mas tudo isso é humano, né? Agora, Exato. este dizer da vilania e este dizer da grandeza humana, isso tudo consegue ser dito pela mesma poetisa? Consegue, porque não é a poeta que diz, é a poesia. A poesia que fala pela poeta. Exato, a gente é realmente um canal, sabe? Esses uns dias atrás estava conversando com um amigo sobre um poema que eu escrevi e que eu falo como na primeira pessoa, né? Aí ele comentou: "Ah, mas você já vivenciou isso?" Eu disse: "Não, nunca, porque não tem que ser você." Eu não sei, eu não entendo muito dos arquétipos, mas existem, eu acredito, experiências humanas que você carrega até no seu DNA, que elas já vêm, ou todas as experiências humanas, porque eu nunca fui a uma guerra, eu nunca passei fome, e eu consigo falar dessas experiências como se as tivesse vivenciado. Então, eu me sinto muito realmente um canal dessas experiências, dessas vivências humanas, e que eu consigo traduzir em palavras, ou pelo menos tento, né? Como eu disse, é sempre uma dificuldade que o poeta tem, é verdadeiramente uma luta, escrever um poema, e às vezes bastante frustrante, porque você tem a ideia do que você gostaria de dizer, mas você não consegue colocar no papel e nas palavras que você domina da maneira que você gostaria. Então é realmente quase uma guerra, e muitas vezes perdida, né? Muitas das batalhas a gente perde. Então eu não sei se no meu violão, e o violão é uma metáfora, claro, é uma metáfora da língua, dos sons da língua, da sua cadência, do seu ritmo, de toda essa potência sonora que a nossa língua tem, mas também das canções humanas, do que a gente produz como nas trocas, né? Eu acho que as trocas humanas elas me veem como canções. A matilha é uma outra metáfora que se expande também.
No princípio, eu pensei em Matilha porque eu tenho muitos poemas nesse livro em particular que são conversas com outros poetas. Eu tenho um poema para Hilda Hilst, por exemplo, que é uma grande influência para mim. Tem um poema para o criador de 100 Anos de Solidão, o Garcia Marques. Então, não só com poetas, mas com escritores, cantores, músicos, compositores. Então, tanto o violão quanto a matilha são metáforas para essas relações com a linguagem, com a música, com a minha matilha poética, digamos, de escritores, de poetas, mas a matilha humana mesmo. O livro, inclusive, é dividido em duas partes, o violão e a matilha. Nós já falamos 2 vezes do livro. Eu gostaria que nós o apresentássemos, que nós mostrássemos a tua obra a quem nos acompanha. Certo. Então, o meu livro, eu ainda não tenho ele na forma física hoje. Ele irá entrar em pré-venda na próxima semana, agora no início de março, mas eu tenho a capa, está aí a capa do meu violão, e, e ele está, né, já finalizamos todas as revisões, nós estamos no projeto agora interno do livro, terminando o projeto interno, meu editor, o Jefferson, que é da editora Mondro, uma editora maravilhosa lá de Goiânia, eles têm um trabalho belíssimo, todos os livros deles são primorosos. Jefferson é um verdadeiro artista, eu gosto muito do trabalho dele. E uma das questões que me fez escolher a Mondro como editora do meu violão foi esse aspecto do respeito com o artista, com o trabalho do escritor, esse cuidado com a produção mesmo, estética, visual do livro. Então, essa é a capa do meu violão, que vai começar a ser vendido a partir do começo de março. A matilha humana, pelas suas vozes poéticas, cantam uma música para a própria humanidade. Não poderia ser mais poético. Você acabou de criar um poema. Eu acredito que sim. Eu acho que nós produzimos inúmeras canções, algumas muito suaves, muito amorosas, muito doces, algumas muito agressivas, muito de dentes Uma arreganhados. coisa, Andréa, neste mundo em que a tecnologia compõe o cotidiano das pessoas cada vez mais, nesse mundo atropelado, apressado, nesse mundo que pede eficácia, produtividade, o espaço da poesia é um espaço que ainda fala com a sociedade, é um espaço que ainda fala com as multidões, ou a poesia, como arte, ela está num certo gueto existencial, ou seja, ela está entre muito poucos. Eu acho que a poesia, infelizmente, ela nunca foi de multidões. Eu acho que sempre ela tem esses guetos. E é uma coisa interessante você falar nisso, porque essa semana eu acabei de entrar em um coletivo que chama Poesia Fora da Página. A gente está começando um projeto agora com outros poetas para realmente sair do gueto, porque a gente produzia saraus e encontros, e nós percebíamos que era pregar para convertidos. Quem participava eram os escritores, os poetas, que sempre estão lá.
Então, a nossa ideia é o que fazer, o nosso questionamento com esse coletivo é o que fazer e como fazer para tirar a poesia do gueto, para levá-la para mais pessoas. Porque, como eu te falei, eu acredito, nós poetas acreditamos que a poesia pode ser bálsamo, pode ser chacoalhada, pode ser ensinamento, pode ser caminho. Ela tem muitas funções. E principalmente agora, eu acho que ela tem muitas funções. Exatamente por conta da correria, do mundo virtual. Eu acredito firmemente que a poesia sempre foi e continua, e nesse momento, principalmente, ela é necessária. Então, nós estamos pensando em como fazer isso. E uma coisa que me chama a atenção e que eu comentei com eles, eu fui bailarina, como você comentou no começo, e em Joinville, que é a cidade de Santa Catarina, tem um teatro Bolshoi. É o único teatro Bolshoi fora da Rússia. E o público, a população de Joinville é uma população extremamente educada na dança. Eles conhecem passos, eles conhecem balés de repertório. É muito interessante como você fala com pessoas que não são da área da dança, são pessoas de fábrica, trabalhadores de fábrica, de coisas que não têm conexão alguma com a dança. E você se pergunta como é que essa pessoa fala com tanta propriedade dessa arte. E isso se deve ao Bolshoi, porque o Bolshoi ele vai nas fábricas, ele se apresenta nas fábricas, nas lojas, nos shoppings, nas praças. Ele levou a dança como uma coisa cotidiana, quase comum. Ele deu acesso. Então, claro que lá tem pessoas que não gostam, não se interessam e não querem saber de dança, mas muitas pessoas que começaram a assistir, mas isso é belo, isso é bonito, isso me faz bem, isso me toca. E começaram a se interessar, e começaram a ver, e começaram a entender, porque foram expostas à dança de uma forma sistemática e nos seus ambientes. Elas não tinham que ir para um teatro para assistir um balé de repertório, pelo menos um ato de um balé de repertório. Então, eles sabem, esse ato é do Gisele, aquele ato é do Lago dos Cisnes. Isso, quer dizer, o Bolshoi fora da Rússia, ela é uma obra poética de um político chamado Luiz Henrique da Silveira, que convenceu a direção do balé russo a estar no Brasil. E passou Sim. extremas dificuldades, mas felizmente hoje está mais estável. Agora, eu creio que tu estás falando de uma coisa muito interessante, que eu diria que é a função social da arte. Sim, exato. Mais Exato. especificamente, no teu caso, a função social da poesia. Mas eu ficaria na função social da arte. A sociedade brasileira, não sei se tu tens pensado nisso, não está muito hostil ao sensível, não está muito agressiva ao trânsito das palavras? Está. Nesse momento, já, né, nos últimos anos, mais do que normalmente, especialmente a palavra, porque como ela fica e pode ser interpretada de várias maneiras, especialmente um poema, porque um poema bom, ele não pode se fechar numa única interpretação, então ele fica suscetível às más interpretações. Mas eu acredito que exatamente porque estamos vivenciando esse momento tão difícil, tão pesado e tão avesso, como você diz, a sensibilidade, é que nós temos que insistir
com ela. Eu acho que nós não podemos desistir, como essa educação que o Bolshoi fez para a dança. Eu acho que a gente pode ter essa educação para sensibilização, para sensibilidade, para beleza, porque a poesia, apesar de ela lidar com os aspectos mais pesados e difíceis da humanidade, eu acredito que no seu máximo objetivo é atingir a beleza, a sensibilidade, tocar o ser humano, ainda que às vezes pelo feio, pelo rude, pelo agressivo. Então eu acredito que agora ela é vital, é um momento que a Eu gente estava não ainda pode hoje, desistir dela. Desculpe. estava ainda hoje conversando sobre esse livro maravilhoso que é O Quarto de Despejo, né? É um livro belo sobre o feio, Exato. né? Então, sim, a poesia que sai das entranhas do humano sai com tudo que a humanidade é. Mas eu queria ficar ainda um instante saindo da Clementina de Jesus e voltando para o Bolshoi. No caso do Bolshoi, há um ato político. Um prefeito, a obra era do então prefeito, que depois foi governador, que foi senador, que lamentavelmente faleceu. É um ato político criar um Exato. Bolshoi e é um ato político dos dançarinos irem às fábricas, aos espaços mais diversos, para levarem a sua comunicação e fazerem o seu efeito. Eu pergunto o seguinte: no Brasil, a arte, seja as danças, os espetáculos de teatro, as declamações, o próprio a própria forma de funcionar da lei de incentivo às artes não conduziu tudo isso para uma elitização? Quer dizer, você a própria lei de incentivo, por exemplo, ela acaba sendo aproveitada pelo sistema de prêmio que dá para as empresas que ajudam por grandes personagens da teatrologia brasileira e pouco abre espaço para o poeta da periferia, para o ator do teatro menos famoso. Quer dizer, onde é que eu quero chegar com essa colocação? Quer dizer, o gesto político da poetisa e do poeta. Quer dizer, vocês têm uma organização, vocês vão à sala de aula, vocês vão às fábricas, vocês vão ao espaço público, ou a poesia ela é um deleite, a poesia é algo como se fosse de si para si mesmo e que satisfaz não só, mais no só fazê-la do que no politizá-la. O que é que vocês manejam na poetização que poderia contribuir como ato político? A escrita em si, ela é um ato muito solitário, que é diferente da dança, né? A dança você já tem um grupo, ela é uma coisa que você faz, ela já é gerada num grupo. E normalmente ela atinge mais pessoas, porque tanto o ato de escrever quanto o ato de ler, eles são muito solitários. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que detesta ser interrompida quando está lendo. Então, normalmente eu procuro locais em que eu consigo concentração e silêncio. Então, ele já é um pouco diferente nisso. O que nós temos com a poesia, que pode ser mais
público são os saraus que a gente costuma fazer. E aí eu te falei que nós temos esse grupo que nós estamos justamente pensando nessa questão. Como transformar uma coisa que é normalmente considerada muito elite, porque a poesia ela é das literaturas, dos gêneros literários, um dos que mais é considerado inacessível, difícil, elitizado, por diversas razões. Como levar isso para mais pessoas, mostrar que não necessariamente. Porque eu estava comentando com uma colega de trabalho, eu dei um poema de uma amiga minha para ela ler, e ela ficou muito tocada. Ela, por um momento particular da vida dela, eu tinha certeza que aquele poema iria ser perfeito. E foi, tocou ela profundamente. E ela disse: Andréia, nossa, eu consigo entender, mas não sei explicar. Isso porque a poesia nem sempre, o entendimento da poesia é cognitivo. Ele muitas vezes é emocional. Você se conecta com o poema, mas você não necessariamente consegue explicá-lo. Ele toca, ele vibra coisas no leitor que ele muitas vezes não consegue racionalizar, porque daí é a poesia, essa coisa Nem tudo é material. redutível a uma explicação, né? Exato, exato. Então, o entendimento, muitas vezes, é emocional, não é racional, não é cognitivo, digamos assim. Eu entendo esse poema. Eu não sei porquê, mas eu entendo esse poema. E Sim. eu acho que a maioria das pessoas não chega nos poemas porque já tem essa ideia, não, ele é muito difícil de entender. Não necessariamente. Talvez ele seja difícil de Há um explicar, mas poema. não de entender. E há muito disso. A minha irmã falando, pois é, tá, escreve. Outra amiga minha, André, você tem que escrever romances, porque daí tem mais alcance. Aí a minha irmã, não sei, mas tu gosta de poesia? Aí eu perguntei para ela, eu digo, quantos livros de poesia você tem na sua casa? A minha irmã. Sim. Ela assim, o seu. Eu falei, Sim, nós somos tocados, mas não convivemos. E aí o teu exemplo do Bolshoi me parece muito pertinente, porque se não é posto em circulação, nada humano que não é posto em circulação vai alcançar a humanidade. Quer dizer, nós temos acesso, em geral, ao que nos chega e dificilmente vamos buscar o não sabido. Me permita, há um poema teu, O Alimento, em que tu declaras o quanto almoças, jantas, outros poetas, outras poetisas. eu sou muito antropofágica. É uma antropofagia, Exato. se não. Agora, uma questão. Quando você se realimenta da mesma poesia, ela tem sabor diferente? Quer dizer, a leitura de cada vez, de cada momento, te dá um sabor diferente na alimentação poética? Sempre, 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 sempre. Eu tenho Hilda, como eu falo no alimento, né? Hilda é a minha refeição favorita. E nunca é o mesmo tempero. Cada vez que eu vou ler, ela tem um gosto, um sabor, um sentido, uma um alcance diferente em mim. Hilda é uma poeta que me devassa e me encanta profundamente. E eu leio muitas vezes o mesmo poema. E a cada vez que eu leio, o meu entendimento anímico, emocional, o que quer que seja,
é diferente. Ela me toca daí de uma outra forma, especialmente às vezes quando se passaram alguns anos que eu não lia algum poema e eu retorno a ele. Como que eu não vi isso? Como que eu não senti isso? Porque eu sou outra também, né? Especialmente quando passa algum tempo ou algumas experiências mais dolorosas ou importantes ou que te modificam muito. Você lê um poema e você lê depois dessa experiência de vida, é outro mergulho no poema, é outro mergulho. Um Então, trechinho de um poema teu. O poeta foge, a poetisa se esconde. Em vão, a poesia, amante das práticas sádicas e masoquistas, sempre os encontra para satisfazer suas fantasias. sempre não há como fugir. Mas é a poesia que te procura para seus efeitos sádicos ou és tu que te oferece ao poema para os efeitos masoquistas? Eu acho que as duas coisas, Léo, as duas coisas. Sim, Porque ok, mas eu preciso te ouvir. as duas coisas, porque uh, eu não consigo não escrever. Eu não consigo. E muitos poemas é uma coisa quase uma possessão, se pode falar nisso. Às vezes eu sou acusada, inclusive na minha poesia, de ser muito agressiva. Eu tenho uns poemas que são muito controversos, assim. Porque é isso, ele vem assim. E eu tenho que escrever o que ele pede. Não é é como se eu não conseguisse escolher. Eu quero só fazer poeminhas bonitinhos sobre florzinhas e estrelinhas. Alguns são sobre florzinhas e estrelinhas, mas outros ele me vem com os dentes e as garras e a feiura deles, e eu tenho que escrevê-los assim, porque é assim que eles querem ser Essas escritos. garras e dentes me leva a outro trecho de tuas palavras. Tu dizes que a palavra é barro e que a Lilith ensanguentada, que a Eva que morde a maçã, que cria as primeiras blasfêmias, que vai buscar as costelas de Adão. Aqui interessante a tua inversão, quer dizer, as mulheres não foram feitas da costelas, as mulheres foram comer a costela de Adão. É E se isso? deleitar com elas, né? Porque sim, eu tenho bastante poemas bem feministas, bem feministas. Esse é um deles. Lilith é um tema que tem me encantado bastante. Eu tenho lido um pouco a respeito. É uma deusa, ou a primeira mulher de Adão que não o obedeceu e foi expulsa, né? Já antes de Eva. E eu gosto dessa ideia de que a mulher pode tomar a criação de si, que ela não vem do outro, que ela não é um pedaço de outra pessoa, mas ela está em si e ela se faz no seu caminhar. Eu gosto disso, gosto muito. Uma coisa que eu acho bonita nessas mitologias, a diferença da Lilith e da Eva, ambas da tradição que eu diria semita, depois muito temperadas com florzinhas para a mitologia cristã, mas a Eva é a acusada de ter sido expulsa simplesmente porque resolveu comer o que queria e fez muito bem. E a Lilith Exato, também acho. mandou tudo aquilo andar e foi cuidar da própria vida, né? Eu acho muito interessante.
Mas quando tu falas de Lilith e Eva, tu terminas dizendo: espraio-me a língua para que chova sua baba enquanto danço nua. Tu és mais Eva, mais Lilith, tu és as duas. Eu sou as duas e eu gosto dessa imagem da dança porque as mulheres que dançavam nas florestas, as mulheres que dançavam em grupos, as mulheres que dançavam ao redor das fogueiras, eram taxadas de bruxas. E aqui eu não quero, porque bruxa eu acho uma coisa maravilhosa. Eu acho que a bruxa é essa mulher que tem a sua autonomia, que tem a sua Eu fui liberdade, que toma as encantado pelas suas. bruxas. Elas tomam as suas próprias decisões, e é esse o problema. Era uma mulher que tinha liberdade, se dava liberdade. Ah, então, porque isso é uma evocação muito clara das bruxas. Eram as mulheres que dançavam ao redor das fogueiras. E é uma imagem que me encanta profundamente. E eu acho que eu sou a Lilith, sou a Eva, sou a bruxa, eu sou uma mulher normal, com o que há de bom e mal nisso, de belo e de feio, de doloroso e de sublime. Eu gosto de todos os aspectos de ser mulher. Eu, quando engravidei, eu sempre conto isso para o meu filho mais velho. Quando eu senti ele se mexer a primeira vez, quando ele começou a se mexer, eu me senti uma deusa, literalmente assim. Diz, caramba, eu estou fazendo um ser humano. Foi uma loucura. Eu me senti, foi uma sensação tão portentosa, assim, tão impactante para mim aquilo, assim, eu crio o universo na minha barriga, sabe? Porque um ser uma humano coisa é um universo. interessante, E eu nunca perdi uma essa coisa sensação. Se interessante eu que quando voltar tu 10 vezes, eu quero ser mulher, porque eu acho a sensação de parir, assim, né? Aquela coisa de você ser capaz de aguentar aquele. Porque você pensa que você vai morrer, eu vou morrer aqui, né? E não, e você olha aquele bebê e pronto, acabou, e é a vida, né? Você criou a vida. Eu acho mágico. Eu acho que é, é, a escolha é maravilhosa. Eu acho é, que nem toda mulher vai ter essa sensação com a maternidade, e sim, ótimo, fantástico, podemos escolher. Mas para mim foi uma coisa. Uau! Eu não tenho palavras, a poetisa fica sem palavras. talvez por isso tu inclua necessariamente no teu currículo, né? Quer dizer, quando você sempre que tu te apresentas está lá, sou mãe. Sou mãe. O ser mãe para ti não é um acontecimento casual, é Não, um ato de apresentação, né? É uma definição tua de ti mesmo, né? exato, exato. É uma parte importantíssima, assim. Foi uma coisa que me modificou muito e me falo muito essa coisa, né, de empoderar, mas eu me senti exatamente isso. Eu me senti poderosa. Uma É uma coisa, coisa. se tu fosse essa bruxa que tem o fogo, o caldeirão, as capacidades de fazer as transformações da natureza, o que tu farias com o teu saber? Com o teu saber alquímico, com o teu saber bruxo, com o teu saber fantástico? O que tu farias além do que já fazes em poesia? O que tu farias pelo mundo, no mundo? Como tu interferirias na humanidade? Eu acho que eu já tento, assim, porque eu
é uma coisa que eu acredito. Para mim, a divindade é a deusa, é a natureza. Eu não consigo entender como alguém não vê o planeta em si como a grande divindade, a vida em si, nós, essa capacidade de. Então, eu acho que o que eu faço é isso, é tentar, com a minha poesia, com a minha fala, né? Esse meu. Porque é a minha fala para o mundo, a minha entrega para ele, nas minhas relações, mostrar isso, que nós estamos de uma maneira que é impossível de quebrar, conectados uns aos outros e ao planeta. E só aceitando essa conexão e respeitando, especialmente isso, né? Respeitando essa conexão, é que nós temos alguma chance de continuar por algumas gerações, porque nós desrespeitamos profundamente essa conexão nossa com a vida, porque o planeta é um aspecto da vida, e aí a gente se põe em risco. Eu acho que essa é a magia que se eu puder, eu gostaria de fazer, se fosse uma capacidade que eu tenha. E eu acho que por isso que as bruxas são um tema tão comum na minha poesia. Andréia, tu tens um livro publicado anteriormente a este. Eu gostaria que tu também nos apresentasse algo do livro, o nome, o que tem nele que é mais expressivo de ti. Poderias falar um pouco dele? Aqui, A Fala da Pele. Esse que é Isso. meu primeiro livro. É um bonito nome. É sim, ele vem de um poema que eu fiz uma brincadeira com os jargões da psicanálise. Então, por isso ele tem esse nome. Mas ele é um livro, assim como o violão, embora no violão eu tenha seguido mais esses dois temas da minha troca com outros escritores e poetas e as brincadeiras com a linguagem. Ele não tem um tema único, assim como a Fala da Pele também não tem. Ele tem poemas eróticos, ele tem poemas de cunho social, ele tem poemas para os meus filhos, ele tem meta-poesia, ele tem poemas sobre mim, enfim. É um livro que tem uma temática bastante variada. Ele foi ilustrado pela Ana Luísa Kaminski, A Fala da Pele, que é uma artista plástica aqui de Santa Catarina. Na verdade, ela é gaúcha, mas ela mora em Santa Catarina há muito tempo. E ficou um livro muito bonito, eu gosto muito da estética dele, tem umas gravuras que a Ana fez para ilustrar, né? E ela coloca nas gravuras, por exemplo, aqui, ó. Essa gravura, os versos no corpo da modelo são poemas, são versos dos meus poemas. E foi o primeiro livro, assim, ele foi escrito prioritariamente durante a pandemia. Tem alguns poemas que foram escritos antes, mas a maioria deles foi durante a pandemia. E aí eu trocava com alguns colegas, alguns amigos poetas, a gente trocava impressões e eles me diziam se os poemas estavam bons, que eles gostavam e que eu deveria publicar. Porque precisa um pouco de coragem, é uma exposição,
Muita gente confunde o eu lírico com a poeta, então parece que você está se expondo muito. Mas eu falei, vamos embora, vamos publicar. Mas esse expor-se é exatamente o gesto político da poesia que, posta a circular, alcança, emociona, produz a humanidade. Né? Sim. As tuas brincadeiras com a psicanálise, um trechinho de um poema teu. A poesia que me pariu e Freud que se lasque. Casei com essa vadia. Ai, ah, é tipo que me perdoe, né? Não, eu sou completamente leiga em psicanálise, Léo. Eu sou completamente leiga, assim. São exatamente o que eu faço é exatamente o que tu disseste. Eu brinco, porque é uma coisa que eu não domino. Então, eu pego os jargões, essas coisas que são muito conhecidas, como o complexo de Édipo, e brinquei, assim, mas a psicanálise eu não me atrevo a falar a respeito, porque eu realmente sou bastante leiga, assim, é uma brincadeira. Na verdade, o Freud dizia que tudo que ele cuidava de estudar e de produzir, algum poeta já havia dito antes. Porque eu acho que a poesia ela é a tradução do humano. Ela expõe, ela devassa, ela destrincha o ser humano. E por isso que eu acho que ele disse isso e que isso é tão verdadeiro. Eu acho que ele vai lendo. Quando você lê um poema, você. E eu faço poesia muito como uma terapia. Eu suponho que em si mesmar-se e fazer-se palavras, mais ainda palavras poéticas, é um dizer sensacional. Eu acho que é um dizer-se profundamente íntimo, é dizer-se das suas coisas entranhadas. Eu acho Sim. isso muito bonito. Agora, minha cara poeta, eu ficaria poetizando contigo aqui o quanto soubesse fazê-lo pelo tempo que pudesse, mas nós temos que encaminhar para um encerramento. Certo. Poetize-se para um final desta conversa entre nós. Eu posso ler um poema meu, então? Você pode tudo o que Eu quiser. acho, eu acho que é o melhor jeito de, como você disse, de se falar, de se traduzir, né? E eu tenho alguns poemas aqui. Então eu vou ler um poema que eu acho que esse é muito confessional. Esse poema eu fiz para mim, Então vamos por saber de mim. ti. Não sei escrever versos sem cheiro de terra, e as curvas sinuosas dos rios ditam meus ritmos. Coloco nas palavras o gosto delicado das flores de laranjeira. Não tenho olhos de ver o mundo, mas cristais de gota de orvalho, inflamadas nos ocos dos ossos, da cara que minha mãe fez de barro bom. Sons de animais varando tardes quentes, solidão de campos onde apacento alegrias. Não sei ser. Existo em vastidão de voo lento, de pássaro que não acha ninho. Farejo materialidades e volto sempre
para esta vigorosa precisão de bicho. Minha alma é de chão. Não é etérea, não, senhor. É pesada. Raiz funda, agarrada ao sustento. Chuva levantando fumaça do solo seco. Cheiro maciço de terra se ofertando em cio. É uma incorporação de sentidos e premonições. Vagueio. Esse é um... Muito obrigado, Andréia da Corégio, literata, mãe, poeta. Obrigado. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a você e ao Instituto Cidade pela oportunidade de divulgar o meu trabalho. Leiam O Violão da Matilha. Obrigado.